Agora o Ethereum ele tinha um tamanho de mercado de 30 bilhões. Agora ele tem um mercado de 100 bilhões, Caio? 300, 200 e pouco, 300. 200 bilhões. Então, e no próximo ciclo de alta, provavelmente o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin e ele vai se tornar muito grande e não valerá a pena fazer trade com o Ethereum. Aí a gente pode pegar outra moeda para fazer trade com outra moeda, ter uma relação risco-retorno mais interessante, com 30 bilhões de market cap, 40 bilhões de market cap. Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. E eu vou especular em algumas criptos como a Link, por exemplo. Eu acho que a Link ela já está num platô bom de preço, sabe? Ela se desvalorizou muito nesse ciclo. E eu acho que ela já está chegando nessa fase de platô aqui, que é aquele fundão assim que tu fica comprando e aí depois o mercado na retomada de alta ele estoura, né? Então o preço ele fica preso aqui dentro de uma zona de preço entre 5 dólares e 10 dólares, por exemplo. Ele fica meses nessa lenga-lenga, aí daqui a pouco ele explode, né? E eu tô achando que a Link já chegou nesse platôzeiro aí. Inclusive, a Link tem novidade, né? Eu acho que não é oficial, né? Eu estou especulando nesse sentido, mas vai ter agora, né? No mês que vem, acho que é a SmartCon. É uma conferência que foi feita pela própria Chainlink, pica pra caralho lá em Nova York. Vai ser lá em Nova York, né? O Hernando Delamet vai ir, eu acho. Eu acredito que a Chainlink ela vai lançar o stake lá nessa conferência. Né? Não tem nada oficial, mas seria um momento ideal para ela estar fazendo isso daí. Quando você lança o stake, você tira a moeda de circulação, aumentando, aliás, diminuindo a liquidez do mercado, fazendo com que, né, tenha menos circulante ali para venda e diminuindo a pressão vendedora, né? Então, particularmente, eu gosto muito disso daí. Né? Coisa que no Ethereum Delamet tem também, que a galera não consegue compreender e metrificar isso, precificar isso, tá ligado? Sim. E a SMX? O stake, brother, o stake você tá tirando aquelas moedas de circulação. Hoje no Ethereum tem lá 14 milhões de Ethereum lá em stake. Ou seja, são 14 milhões de Ethereum que eles poderiam estar no mercado circulando, vendendo. Líquidos, né? Mas eles estão dormentes. Mas eles estão travados, parados, tá ligado? Então, como eles estão parados, travados, eles estão fora do mercado. Quando ele está fora do mercado, ele aumenta, né, a escassez da parada. Então, o stake é uma ferramenta fundamental nesse mercado cripto. E eu acredito que a Chainlink vai estar lançando, provavelmente agora, lá na SmartCon, o seu contrato de stake. Vamos acompanhar se vai realmente acontecer isso, né? Então, a gente tem muitas coisas acontecendo nas tecnologias principais desse mercado. Tanto o Ethereum com o merge aí na semana que vem, mas a Chainlink fazendo esse processo de quem sabe lançar o stake também, a Sintética, que nem tu está mostrando aí, já tem o stake, já está fazendo um processo também para diminuir a emissão, parar completamente a emissão de token. Então, vamos ver se vai passar. São projetos que eu continuo acreditando que tem um futuro foda. E a Synthetics, ela é um projeto que distribui o real yield, né? Ela distribui o juros real, assim como a própria GMX faz também. A GMX. A GMX, ela distribui 70%, aliás, 30% das taxas que são geradas lá na alavancagem da própria corretora, né? E 70% são distribuídos para quem tem o GLP. Eu prefiro ter o GLP. Que é apostar contra os apostadores de long e short. Quando você está ganhando essas taxas, você está ganhando dinheiro das pessoas que estão perdendo dinheiro na alavancagem. Vira o dono do cassino. Exatamente. Então, é por isso que eu gosto tanto, né, velho? Eu sei que alavancar e derivativos são coisas que o mercado necessita. As pessoas têm essa demanda, tá ligado? Mas, de um modo geral, é só para quem tem experiência nesse mercado, né? Se você tem experiência com isso, faça. Se não, não faça, tá ligado? Eu não recomendo a ninguém. Ele mexe muito com o emocional e quando tu acerta, tu se sente o cara mais pica do mundo. Aí dá até tu começar a aumentar a mão e ser atorado num dia ruim, né? Exatamente. Esse é o problema. As pessoas não têm a capacidade de entender que você tem que usar o instrumento a seu favor e não se tornar um dependente químico daquele instrumento, né? Olha só que interessante, tem muito mais apostadores de alta do que de baixa nessa corretora. Tem 46 milhões de dólares em contratos abertos de long
e 20 milhões em short. Por isso que eu acredito que pode ter um long squeeze depois, mais para frente, né? Mas eu acho que esse mercado vai ser... O bom de analisar esses dados aí que você trouxe da GMX é porque você tem a possibilidade de entender que a GMX ela é uma corretora basicamente de varejo, né? Ela não tem muito pouco galera do institucional. Então ali é só a galera do varejo mesmo, galera tipo eu, tu, galera normal varejão, que tá lá fazendo o movimentão da massa. Exatamente. Mas tá muito bom o rendimento, 30% ao ano. De ontem para hoje eu cheguei a fazer $100. $100 de ontem para hoje. E eu realizei lucro, né? Eu já fiz $300 de lucro em 3 dias. Gosto bastante. Não, na GLP. Deixando na GLP. Eu deixo o saldo comprador. Eu comprei $100 mil e deixei travados em GLP ali. Eu comprei GLP, né? E aí o rendimento dá... E aí eu tô fazendo compound todo dia. Quando bate $100, eu faço compound. E aí eu faço a bola de neve, ado infinito com o DeFi satânico que a gente tanto ama, né? Eu particularmente gosto bastante, velho. Então, quanto mais você... É minha renda fixa, né? Quanto mais você reinveste, né? Mais você tem possibilidade de gerar mais fluxo de caixa. Principalmente com o DeFi, que ele te auxilia muito nisso aí, né? Exatamente. Aí o que acontece aqui? Eu queria só explicar para vocês o que é o GLP, pessoal. GLP, quando tu tá exposto a GLP, automaticamente tu fica exposto ao seguinte, a 41% dólar USDC, a 30% Ethereum, quase aqui 29%, né? A 16% BTC. Então, uma piscina. Esse token ele representa uma piscina que você empresta o teu dinheiro, os teus dólares são convertidos nesse cesto de ativos. Então, como hoje nós tivemos alta, ele saiu de 0,91 centavos para 0,94 centavos, porque o Ethereum subiu, o Bitcoin subiu, o token da Uni subiu, o token da Link subiu. Então, você automaticamente, quando você tem o GLP, na verdade, você tem uma carteira composta por essa proporção. Só que aí tem um detalhe. Você empresta esse dinheiro, empresta essa carteira, empresta esse capital para pessoas que querem especular no mercado de derivativos futuros e pagarem taxas que eles estão fazendo de trade desses ativos aqui. Então, os ativos que você faz trade, né, aqui esse Frax, DAI, Tether, USD Coin, Uniswap, você emprestando esse dinheiro, você recebe como recompensa uma taxa média de 29% anualizada. Então, ele é representante do fluxo de caixa de todas as pessoas que estão pagando taxas, né, lá no protocolo da GMX para se alavancar, né? Deixa eu só responder esse tipo de idiota que vem aqui, ó. Tipo esse Sérgio Papaléu aqui. Cara, vocês são idiotas, cara. Vocês estão comemorando uma... Olha, deixa eu explicar uma coisa aí. Eu chego a perder as estribeiras, Caião. Que é o seguinte, ó, Fofoletes. O que é uma tendência? O que é uma tendência? Tendência de baixa e tendência de alta é uma série de movimentos, é uma sequência de movimentos, tá? Então, por exemplo, aqui era tendência de alta ou não? Aqui, nesses dias aqui, nesse mês aqui, ó, do dia 16 de março até o dia 1º de abril, foram 15 dias de alta, certo? São 15 dias que o mercado sobe 40% dentro de uma tendência de baixa. Então não adianta tu falar, a tendência é de alta. Não, a tendência não é de alta, ela é um topo mais baixo do que o topo anterior. Então esse topo é mais baixo que esse topo, que é mais baixo que esse topo. É uma tendência. Então, quando você é um investidor que segue tendência, você vai estar sempre majoritariamente a favor da tendência. Por exemplo, se agora o Ethereum começar a subir sem parar e ele romper esse topo anterior aqui e fazer um fundo mais alto do que esse fundo aqui e voltar a subir, isso aqui é uma tendência que ele está saindo da tendência de baixa e entrando em uma tendência de alta. Aqui você tem que estar majoritariamente comprado por um longo período de tempo, pois a tendência é que nas próximas semanas ele vai te entregar mais alta. Só que se tu tem aqui esse movimento de alta hoje, você se pergunta, ele está acima desse topo aqui? Não. Ele está acima desse topo aqui?
Beleza, está. Subiu. Então ele tem o potencial de trocar a tendência da saída da tendência de baixa para a tendência de alta. Ele tem o potencial. Então, o que ele precisa para confirmar a tendência de alta? Romper esse topo aqui e se manter acima dele. Pois se ele só vir aqui, bater no topo anterior e voltar, ele vai continuar a tendência de baixa. Então, isso significa que, majoritariamente, você vai perder o poder de patrimônio, poder de capital, eu digo em dolarizado, não em Ethereum. Ethereum vale 1 Ethereum. Ethereum é 1 Ethereum. Mas dólar, né? E aí, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter de dólar real ou geração de caixa para comprar esses ativos descontados. Então, o que adianta, né? Eu sei que o Caio, por exemplo, ele não vendeu aqui. Ele não vendeu. Tu não vendeu, né, Caio? Tu só acumula, né? A estratégia do Caio Delamey é o seguinte: o Caio acredita nos fundamentos do ativo e ele tá cagando andando para os ruídos de curto prazo. O que é ruído de curto prazo para ele? 6 meses, 1 ano, 2 anos, não, isso é curto prazo para ele. Para mim, eu não gosto de ver o meu patrimônio em dólar derreter, porque eu penso assim, se eu tenho aqui 5 milhões de dólares que eu fiz de todo esse lucro, de todas essas altas aqui, eu quero defender esses 5 milhões de dólares para que, se eu consiga pegar uma baixa, eu consiga recomprar. É uma estratégia de day trader, que é uma estratégia diferente de um cara que é holder. O Caião da Massa, ele é um acumulador, ele é mais holder. Ele foca no fundamento do ativo, ele foca na valorização do ativo no longo prazo. Ele tá cagando, andando com os ruídos de curto prazo. E toda a grande queda é a oportunidade de ele acumular mais, dele trabalhar mais, ser mais produtivo e acumular em baixa. Já eu tenho outro comportamento. Eu vendo ativos quando perdem tendência e entram em tendência de baixa. O Caio não vende tendência de baixa. Eu vendo tendência de baixa. E aí existe uma falácia no mercado que é a história assim: o cara é comprador de topo e vendedor de fundo. Foda-se se o cara é comprador de topo e vendedor de fundo. Se ele comprou um bom topo, é um excelente topo. Se ele comprou um péssimo fundo, vendeu um péssimo fundo, ele fez certo também. Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui era fundo. Certo? Então, tu fala assim, quem vendeu fundo se fudeu. Não. Tu vendeu a perda da tendência semanal. Tu não se fudeu. Por quê? Porque apesar dos ruídos de curto prazo, quem vendeu fundo aqui se deu muito bem. Sabe por quê? Porque lá na frente, olha o que aconteceu com o preço. Tá? Então, vender fundo, quando você entra em tendência de baixa semanal, é muito importante. Mas dá para ter vendido esse topo aqui. Ou então tu espera, vê se forma um topo, e aí tu vende e tenta vender o topo mais baixo que o topo anterior, que é muito difícil fazer isso aqui. É uma decisão muito difícil. É mais provável um trader profissional ele vender aqui, ó, na perda dessa linha, não aqui. Aqui é difícil para ele prever que isso aqui não vai virar uma retomada de tendência de alta, porque aqui poderia fazer exatamente isso daqui, ó. Então ele tem que ter a confirmação, ele tem que ter a perda do suporte de volta com o reteste da resistência que era o suporte antigo anterior, né? Então é muito difícil tu ter a decisão de vender aqui. É muito difícil. Porque tu olha para o gráfico agora, que já andou, é fácil de tu enxergar. Mas tu chega aqui e tu fala, mas eu acredito nos fundamentos, os institucionais estão comprando. Aqui é difícil tu acreditar que vai entrar embaixo de novo. Porque olha o tamanho dessa velocidade dessa alta aqui. Então tu vende nas confirmações. Então, às vezes tu vai ter que vender fundo e às vezes tem que comprar topo. É burrice comprar topo. Bom, aqui, quem comprou topo aqui, ó, Caião. Quem comprou topo aqui, ó. Aqui no BTC, vamos pegar o do BTC que é mais bonito. Então são falácias do mercado que o pessoal vai empurrando um para o outro e eles falam como se fosse uma verdade absoluta, mas é uma idiotice falar que você não pode comprar topo. Quem comprou topo aqui se deu muito bem. Então isso aqui para vocês, o que era? Não era um topo? Não era topo? Rompimento, né? É um rompimento de topo, cara. Topo, tu pode comprar topo também. Por quê? Porque o topo, se é um topo com rompimento verdadeiro, ele vai te entregar mais alta. Então essa história, não pode comprar topo, não pode vender fundo. Não, às vezes tu tem que vender fundo. Se perder a tendência semanal e a tendência semanal é de baixa, e tu conseguiu entender que aquilo ali é um fundo, que ele vai fazer um pullback para o preço continuar caindo, tu tem que vender para tu ter caixa
caso tu não tenha caixa. No meu caso e no caso do Caio, nós somos pessoas produtivas, nós somos empresários. Então, nós produzimos mais caixa o tempo todo. Então, o Caio, ele pode, eu também poderia ter essa opção, né? E eu tenho essa opção com o Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin eu nunca vendo. O Bitcoin eu só gero caixa e vou comprando o Bitcoin e foda-se o preço. Caguei, não fico fazendo trade. Mas desde que eu criei o meu canal, eu explico para as pessoas, eu faço trades com o Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum, ele tinha um mercado bem menor que o Bitcoin e ele tem um potencial de crescimento muito maior que o Bitcoin, pois ele tem mais usabilidade e ele é mais volátil que o Bitcoin. Então, ele é melhor para fazer trade. O Bitcoin é uma merda para fazer trade, ele é muito arrastado, os números são muito grandes. Agora, o Ethereum ele tinha um tamanho de mercado de 30 bilhões. Agora ele tem um mercado de 100 bilhões, Caio? 300, 200 e pouco, 300. 200 bilhões. Então, e no próximo ciclo de alta, provavelmente o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin e ele vai se tornar muito grande e não valerá a pena fazer trade com o Ethereum. Aí a gente pode pegar outra moeda para fazer trade com outra moeda, ter uma relação risco-retorno mais interessante, com 30 bilhões de market cap, 40 bilhões de market cap, que são que tem mais volatilidade, tu consegue com trades de tendências semanais pegar umas reversões mais gostosas, assim, mais rentáveis, né? Aí tu vai pegar o quê? Chainlink, dá para fazer trade com Chainlink. Aí tu vai pegar, sei lá, tu pega a Token Uni, tu pega a ApeCoin, né? Então, o pessoal, Caio, o problema é que o pessoal lê umas coisas na internet ou nos livros aí, que alguém escreveu, que o cara é comprador de fundo e vendedor de fundo e comprador de topo. Só que tu tem que saber as coisas básicas, tipo o que é rompimento, qual é o contexto do mercado, se é expansão econômica, contração econômica. A minha preocupação é que a galera olha uma alta de um dia de 10% e já se empolga, alta infinita, porra toda. Mas, cara, o contexto não é ainda de bull market, o contexto ainda é de bear market. O contexto ainda é de elevação da taxa de juros, ainda é de controle da inflação. Então, ainda não tem um motivador que eu acredite assim, agora vai entrar em alta infinita. Mas eu já estou especulando que em dezembro provavelmente vai dar tempo suficiente para a manutenção da taxa de juros ficar alta, que chegue a um pico de inflação e que a gente tenha 2, 3 meses consecutivos de queda de inflação. Nesse ponto, vocês vão ver, quando a inflação começar a cair, a arrefecer, o mercado vai se antecipar a uma recuperação econômica antes do resultado do balanço das empresas virem positivo. E aí vocês vão ver uma entrada de uma tendência de alta do mercado especulativo antes da economia melhorar.